É uma alegria enorme nesse primeiro dia da semana, nos reunirmos para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, né? Nos reunirmos à distância, que prazer, que alegria, e nós vamos estudar a Bíblia neste momento. A palavra de Deus, lá no Salmo 145. Salmo 145, a partir do versículo 11, para nós meditarmos na palavra. Diz assim: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ensina-nos, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar, em poucas palavras, sobre os atributos de Deus. Este Salmo 145, nós já estudamos a primeira parte, os motivos por que nós devemos louvar o Senhor, e agora nós vamos estudar a segunda parte do Salmo, que trata dos atributos do nosso Deus. Atributos, todos sabemos, são as qualidades. Quem é Deus? Todos os seus atributos, inerentes ao seu ser, ao Senhor. Então, quais são os atributos que nós encontramos aí neste texto e que, através dele, nós aprenderemos a louvar mais o Senhor, a adorar mais o Senhor, a glorificar o Senhor de todo o nosso coração? Em primeiro lugar, a glória do reino de Deus. Vamos então, sem delongas, ver no versículo 11, versículos 11 e 12, a primeira parte do 11 e a segunda parte do 12. Falarão da glória do teu poder e a glória da majestade do teu reino. Quem falarão? Nós falaremos para as futuras gerações, como está nos versículos anteriores a estes, que diz que os crentes louvarão a outra geração, ou, em outras palavras, proclamarão às futuras gerações as obras do Senhor, porque a obra do Senhor, ela precisa continuar, e ela continua através das gerações. Deus vai usando gerações, e essas gerações vão transmitindo para as próximas gerações os louvores de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus e assim por diante. Mas esse atributo aqui, que está falando aqui, na verdade, glória é a soma dos atributos de Deus. Todos os atributos, como amor, fidelidade, santidade, justiça e assim por diante, todos esses atributos juntos são a glória de Deus. Deus é glorificado, exaltado quando nós o contemplamos, o adoramos, por todos os seus atributos. O reino de Deus, aqui no caso aqui, quando diz assim, falarão da glória do teu reino. Então, o reino de Deus é o seu governo, o governo sobre os homens salvos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que quem era que entraria no reino de Deus? Quando é que a pessoa entraria no reino de Deus e assim por diante? O reino de Deus é do reino do povo remido, do povo salvo, do povo regenerado, do povo liberto, perdoado, e agora esse povo está sob o governo de Deus. Foi tirado do governo de Satanás e colocado no reino de Deus. Então este reino de Deus é o seu governo
sobre o seu povo, sobre os filhos dos homens. Este reino é eterno. Lá no versículo 13 do texto lido, diz assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Portanto, este reino glorioso de Deus é eterno, é infinito, não tem fim, ele será por toda a eternidade. Então, felizes os que fazem parte desse reino. O reino de Deus já está presente. Ele, embora não na sua plenitude, mas ele já está presente. Nós, então, podemos e já desfrutamos deste reino, do reino glorioso, o reino de Deus. E ele é eterno. É o reino perfeito, o reino é o reino soberano, né? Deus é soberano, ele é soberano e governa neste reino. É o reino do amor, não tem injustiça, não tem desamor, não tem traição, infidelidade, maldade neste reino, o reino de Deus. Eu não estou dizendo que na igreja hoje não tenha pecados. Eu estou dizendo que no reino de Deus, o reino de Deus é perfeito. O reino de Deus está acima dos reinos daqui da terra. O reino de Deus, e quando chegarmos no céu, aí não vai ter mesmo nada, nenhum pecado. Embora na igreja exista ainda falhas, fraquezas, pecados, mas o Senhor resgata o seu povo, o Senhor conserta o seu povo, o Senhor purifica o seu povo através da santificação, através da sua palavra santificadora. Este reino é o reino de justiça, como está lá no versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ainda que haja injustiça no meio dos homens, ainda que os juízes deste mundo sejam parciais, injustos, Deus é o justo juiz. Ninguém será de forma alguma prejudicado pela injustiça de Deus, porque não existe. Deus não é injusto. Deus é justíssimo. E por isso, ele julga retamente. E é claro, ninguém escapa e ninguém será absolvido no seu julgamento, exceto aqueles a quem ele mesmo justificar. Veja, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos pecados, todos ficaram condenados por causa do justo juízo de Deus. Porque Deus é absolutamente justo. Porém, Deus resolveu justificar o seu povo, salvar o seu povo, salvar os que creem em Jesus. Deus resolveu então tornar justo, não que a pessoa seja justa em si mesma. Não existe ninguém bom, não existe ninguém puro, santo, mas Deus, através do seu Filho Jesus, tornou muitos justos, puros, para a glória de Deus. Deus tornou, através de Jesus, um povo eleito que foi resgatado das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Deus tornou este povo santo, justo, puro. E ainda que passemos por percalços nesta vida, por lutas, adversidades e até por pecados, o Senhor vai nos purificando até o dia em que Ele, de fato, nos colocar para sempre no seu reino ou no céu, porque no reino nós já estamos, onde não há maldade, onde não há pecado, onde não há sujeira, onde não há sofrimento, nem dor, nem morte, não há nada de ruim. Portanto, nós já estamos no reino da justiça, que é o reino de Deus. É claro que o mundo não percebe isso e não entende isso. O mundo vive num reino de morte, um reino de maldade,
cujos juízes são parciais, cujos governantes são pecadores. E há todo tipo de morte, de sofrimento, e não há resgate, a não ser que alguém arrependido, impelido pelo Espírito Santo e arrependido, seja transportado para o reino de Deus. Como diz a Bíblia, transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em Salmo 7:11 diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A indignação de Deus é contra a maldade, contra a perversidade, a impiedade. Deus sente indignação contra o ímpio perverso, contra o homem impenitente que não quer se arrepender. Mas Deus é bom para aqueles que amam ao seu santo Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Deus é perdoador, é gracioso. Deus é misericordioso. Então, este reino é o reino da bondade. Este reino é o reino majestoso, glorioso. Vamos agora para o segundo atributo de Deus. O poder dele, poder de Deus. O versículo 11, na parte B, diz assim: e confessarão o teu poder. Sim, Deus é absolutamente poderoso, ou todo-poderoso. Não tem nada que Deus não consiga fazer. Tudo é possível para Deus. Ao homem pode ser impossível, mas para Deus não existe impossíveis. A própria Bíblia diz isso. Lá no Salmo 147, 5, diz assim: grande é o nosso Deus e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O nosso Deus, portanto, ele é infinito e o seu poder é grande. Melhor, é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele não tem apenas poder, ele tem todo o poder. Ele não é apenas poderoso, ele é todo poderoso. Portanto, nós temos que entender isso. E a Bíblia ainda fala que os feitos de Deus são poderosos, conforme está lá no versículo 12, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. Imagine aí toda a criação de Deus. Comece a pensar no céu, na terra, no mar e todos os seus moradores. Os moradores da terra, os moradores do mar, os moradores do céu. Tudo isso foi Deus que fez. Tanto o céu, terra e mar, quanto os seus habitantes. Agora, eu pergunto, tem alguém que consegue imitar a criação de Deus? Tem alguém que consegue, por exemplo, imitar o céu ou a terra? Tem alguém que consegue imitar o mar, criar um mar? Tem alguém que consegue imitar ou criar sequer um animal? Mas o máximo que o homem pode fazer é inventar alguma coisa. Como, por exemplo, ele inventa uma mesa. Ele não criou, ele inventou. Ele pegou algo que já existia, uma madeira. Quem criou a madeira foi Deus. A árvore. Então, a madeira sai da árvore. O homem, o máximo que ele pode fazer é pegar esta madeira e criar uma mesa. E inventar e fazer uma mesa. Criar, literalmente falando, é criar do nada. Por exemplo, não tem nada e eu pego e crio. Não tenho capacidade, ninguém tem capacidade, só Deus. A Bíblia diz, criou Deus os céus e a terra. E ele criou do nada. Nada existia, não existia matéria-prima. Ele simplesmente, como que num estalar de dedos, ele criou céu, terra, mar, os animais, os peixes, os seres espirituais e tudo mais que se possa imaginar foi criado pelo Deus bendito e maravilhoso. Terceiro atributo do nosso Deus, a fidelidade que está no texto, no versículo 13. A parte B diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas
palavras e santo em todas as suas obras. Veja, Deus é absolutamente fiel, não tem infidelidade. Quando ele fala, ele cumpre. Muitas vezes nós falamos e não cumprimos, mas Deus não, Deus é absolutamente fiel. Lá em Romanos 3:4 diz assim, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para que seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Portanto, Deus cumpre a sua palavra. Por quê? Porque ele é fiel. Deus não é aquele Deus parcial que diz uma coisa agora, amanhã já não é mais. Deus não é um Deus que diz agora é sim, amanhã é não. Não, Deus é fiel. Se Deus me salvou, ele me salvará até o fim. Se Deus te salvou, não pense que ele vai te tomar a tua salvação. Ele vai te salvar até o fim. Se Deus te amou, ele vai te amar para sempre. Se ele te escolheu, é para sempre. Não existe esse negócio de, Deus hoje me ama, amanhã já não me ama mais. Não, você está com uma teologia equivocada. Não podemos basear a nossa salvação nas nossas obras, nos nossos méritos, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. É na graça de Deus, e ele é fiel. Acredite. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Isaías 55:11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará prosperar. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Veja que texto precioso, que texto lindo. Toda palavra que sair da boca de Deus vai se cumprir. Tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, na sua palavra vai se cumprir. Ele prometeu que o seu santo filho voltaria, e Jesus voltará para buscar a sua igreja e julgar o mundo. Ele prometeu que nós vamos para o céu, e isso vai ser cumprido. Ele prometeu que vai cuidar de cada um de nós, e também está cumprindo. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e ele está cumprindo, porque ele é fiel. Aprendamos com a sua fidelidade. Vamos então agora passar para o quarto atributo, a providência de Deus. Veja lá no versículo 14 em diante. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos. E tu, a seu tempo, lhes dás o alimento, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Aqui está a doutrina da providência de Deus. Deus é providente, e a sua providência, inclusive, se estende para os bons e para os maus. É a chamada graça comum. Graciosamente, Deus sustenta toda a criação. A Bíblia diz que Deus preserva o homem e a natureza. Mesmo os que não merecem, mesmo os que não fazem parte do seu reino, ele sustenta. Como diz, inclusive, lá em Mateus 5:45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, Deus é um Deus providente. Quinto atributo de Deus, a imanência, a sua imanência. Versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Imanência, eu quero explicar essa palavra, é a presença de Deus no meio de nós. Assim como existe a transcendência, Deus está além da sua criação, ele está longe, ele está sobre, portanto, Deus não é um Deus pequeno, ele é infinito, e também ele não se mistura com a sua criação. Ele é transcendente, mas também imanente. E isso, de maneira especial, ele veio habitar no meio de nós através do Filho. Jesus, quando veio a esse mundo, é Deus presente. Foi Deus que veio e se miscuiu na nossa vida, na nossa história. Deus é um Deus presente. E ele atende os que o invocam. Ele socorre aqueles que o invocam em verdade ou verdadeiramente. Se você invoca o Senhor, você adora o Senhor, você é atendido, você é socorrido, é abençoado. Deus é transcendente, mas também é imanente. Sexto atributo, o socorro do Senhor. Versículo 19, e ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Deus é um Deus que socorre, é um Deus bom.
Quando nós clamamos, quando nós pedimos por socorro, Ele atende, Ele ouve as orações do seu povo. Ele é um Deus clemente, gracioso. Então clame, então ore, então busque o Senhor. Tanto agradecendo como pedindo socorro, perdão, libertação, transformação. Peça a Ele que abençoe a sua vida, a sua família. Peça que Ele atende a sua oração, porque Ele é um Deus bom e gracioso. O Senhor ouve as orações, Ele atende o clamor dos aflitos. O Senhor ampara o órfão e a viúva, como diz lá no Salmo 146, 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O sétimo atributo de Deus, o Senhor guarda os seus. Versículo 20. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O Senhor guarda o seu povo. O Senhor preserva o seu povo. O Senhor tem um amor especial e um cuidado especial para com a sua igreja, o seu povo, aqueles que amam a Jesus Cristo, aqueles que vivem para o reino de Deus, aqueles que vivem para a glória de Deus. Ele é o guarda de Israel, como diz um dos salmos. Ele guarda a nossa casa, a nossa entrada e a nossa saída, o nosso deitar e o nosso levantar. Ele nos guarda e nos protege do sol, da lua, como diz o texto também. Claro que é uma palavra figurada para dizer que ele nos livra, nos guarda do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque Deus é um Deus bom, gracioso e guardador. Ele guarda o seu povo, guarda a sua igreja. Oitavo e último atributo de Deus. O Senhor é digno de louvor. Versículo 21 diz assim: profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Portanto, nós devemos louvar o Senhor, louvá-lo de todo o nosso coração. Profira minha boca louvores ao Senhor. Que a sua boca louve ao Senhor. A sua boca tem proferido o quê? O que você tem proferido com a sua boca? Quais são as palavras que saem da sua boca? São palavras de louvor, de gratidão, de exaltação ao Senhor? Ou então são palavras de murmuração, de xingamentos, de maldição, palavras horríveis? Que a nossa boca profira os louvores de Deus. Que a nossa carne, que a nossa vida, que a nossa história glorifique o nome do Senhor para todo sempre, como diz a Bíblia. Deus é glorioso. Todos os seus atributos são gloriosos. A honra, a glória, o louvor e a exaltação sejam dados ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar encerrando esta meditação. Senhor, obrigado pela tua palavra, muito obrigado. Que privilégio, Senhor, te conhecermos. Conhecer os teus atributos, conhecer, Senhor, o Senhor, como o Senhor é, aquilo que o Senhor é. O Senhor é perfeito, é santo, é eterno, é soberano, é justo, é amoroso, é misericordioso, é infinito, é bondoso, é amável. Muito obrigado, Senhor, que privilégio. Nós te adoramos por tudo que o Senhor é, nós te amamos, nós te reverenciamos. Pai eterno, louvado seja a tua misericórdia. Muito obrigado, que privilégio te conhecer, Senhor. Nós servimos a um Deus perfeito, não é um Deus criado, não é um Deus que é manipulado, mas é um Deus perfeito, com todos esses atributos gloriosos. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.